tudo para nos estressar. É pra ver, minha. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Edson. Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado. O pessoal começou a entrar agora. Vamos aguardar um pouquinho de nada, viu? Não tem problema, estamos à disposição. Só falando. Boa noite a todos que estão entrando. Sejam muito bem-vindos. Tá faltando só um minutinho para começar. Não, tranquilo. Já está o meu? Vamos já deu 8 horas agora, então vamos começar. Vamos todos nós agora, para aqueles que estão entrando pela primeira vez, nós vamos iniciar a doutrinária do Cristanato Paulo de Tarso. Então, vamos todos fechar os nossos olhos e fazer as nossas orações iniciais. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, por toda a humanidade. Venha a nós, teus filhos, o teu reino, e não nos deixes cair em tentação no mundo. Venha em nosso socorro sempre a tua luz, e ajuda-nos a suportar os reveses que a vida às vezes nos impõe. Perdoa nossas faltas e ofensas. Torna-nos puros para merecermos tuas bênçãos. Seja sempre feita a tua vontade em mim, jamais a minha, pois sei que tudo o que quiseres para mim é o melhor para a minha evolução. Guarda-me das maldades do mundo,
E se eu as tiver de enfrentar, dai-me a tua força como escudo para defender-me. Não me deixe ofender-te, ofendendo ao próximo, meu irmão e teu filho, que eu saiba perdoá-lo para que as minhas faltas também me sejam perdoadas. Com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vou fazer uma leitura breve do nosso Evangelho. E caiu o capítulo 8º, bem-aventurados aqueles que têm puro coração, bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Meus bons amigos, por que me haveis chamados? É para me fazer impor as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e a cure? Ah, que sofrimento, meu Deus! Ela perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela, pobre criança. Que ore e espere. Não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que puder ter e que vos foram assinaladas, não as atribuais senão aquele que é o nosso Pai em tudo. Em vossas aflições, portanto, olhai sempre o céu e dizei do fundo do vosso coração: meu Pai, cura, mas fazei que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Que minha carne seja castigada, se preciso for, para que minha alma se eleve até vós, com a brancura que tinha quando a criaste. Depois desta prece, meus bons amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, a força e a coragem vos serão dadas. E talvez também essa cura que não tereis pedido, senão timidamente, como recompensa de vossa abnegação. Bem, nós ficaremos aqui com a leitura do Evangelho. Senhor Edson Moreno, o senhor seja muito bem-vindo. Mais uma vez, não é, ao Cristanato. Aqui nós estamos no Cristanato, pode-se dizer com toda a atenção dos nossos amigos espirituais, né? Dos mentores espirituais da casa. E que o senhor seja iluminado pelos seus guias, né? Pelos seus mentores. E que o problema do ser, né? Seja muito bem direcionado, né, para todos nós que estamos aqui presentes. Uma boa sorte para o senhor. Passo a palavra ao senhor. Tá, boa noite. Em primeiro lugar, agradeço o convite ao Cristanato, essa parceria que a gente já tem de alguns anos, e agradeço aos frequentadores e a todos que aqui estiverem nessa noite. Eu espero que a gente possa utilizar esses momentos para nos aproximarmos de Jesus, nos aproximarmos da doutrina espírita, que tem como objetivo principal aclarar os ensinamentos do Mestre, para que esses ensinamentos, a partir do momento que a gente tenha total clareza deles e que passemos a aplicar esses ensinamentos em nossa existência, nós então possamos ter um caminho mais reto em direção à nossa condição evolutiva melhor. Porque o que nos faz desviados do caminho é exatamente o desconhecimento daquilo que o Cristo nos propõe, é exatamente a nossa rebeldia, a nossa ignorância. Ignorância no sentido de não saber o que devemos fazer, qual deveria ser nossa atitude, e rebeldia no sentido de não acreditar, né, que o melhor sempre se dá. Tudo que nos acontece é aquilo que é o melhor, o necessário para a nossa evolução, para o nosso aprendizado, né? O livro é um livro muito bom, é um livro muito denso, é um livro também difícil, porque um livro de mais de 100 anos, um livro de 1908, escrito por Leon Denis. Leon Denis acabou sendo conhecido como continuador do Espiritismo, porque ele realmente fez com que o Espiritismo continuasse de forma pujante e participou de vários congressos internacionais. Ao final da vida dele, ele foi aclamado por todos os espíritas como presidente da Federação Espírita Internacional. É muito interessante porque, inclusive, Chico Xavier, quando estava encarnado, uma vez ele foi levado ao plano espiritual, onde estava tendo um congresso espírita, dos espíritos espíritas, no plano espiritual, e nesse congresso tinha uma mesa composta por aqueles que estavam dirigindo o congresso,
e na posição de liderança dessa mesa estava lá Leon Denis. O que nos faz interpretar que, naturalmente, Allan Kardec não estava no plano espiritual naquele momento, e Leon Denis assumia essa função como sendo aquela pessoa na coordenação dos trabalhos e do espiritismo no plano espiritual. Então, o livro é O Problema do Ser, do Destino e da Dor, um livro dividido em 3 partes, onde a primeira parte fala do problema do ser, depois a segunda parte, o problema do destino, e a terceira parte, o problema da dor. Né? Nós vamos nos concentrar no problema do ser. Vou passar, hoje aqui eu vi que tinham havido outras palestras com outros capítulos dentro dessa primeira parte, mas eu tinha já feito o problema do ser, abrangendo toda essa primeira parte, então eu concentrei no problema do ser, mas vamos dar uma passada de forma bem geral, bem genérica nas outras partes. Eu espero que possamos seguir com tranquilidade. Bom, Leon Denis nasceu em 1846. Ele, com 18 anos, teve contato com o Livro dos Espíritos, e a partir daí se tornou espírita. Era de uma família humilde, começou a trabalhar desde cedo e foi um representante comercial, e por ser representante comercial de uma empresa de couro, viajava durante toda pela França, pela Europa, e tinha um contato que permitiu com que ele se desenvolvesse bastante culturalmente. Gostava de ler desde pequeno, não gostava nem de brincar, só gostava da leitura, e é um autodidata, sério, competente. Acabou por ter escrito várias palestras e vários textos em confrontação com o materialismo na época, e era muito respeitado como um filósofo mesmo, e uma pessoa de muita sabedoria. Ele, a partir de 1910, ele foi perdendo a visão, foi enfraquecendo até desencarnar em 2027. Esse livro foi escrito em 1908, e é muito interessante para termos ideia de que ele estava bem a par com a ciência da época, tinha conhecimentos muito claros daquilo que se conhecia do ponto de vista da vanguarda da ciência, tanto que em 1908, que ele escreve esse livro, Jung e Freud foram se encontrar pela primeira vez em 1907. Jung escreveu um livro sobre inconsciente, o eu e o inconsciente, só em 1928, ou seja, 20 anos antes, Leon Denis já estava escrevendo um livro e tratando da condição do ser, abrangendo os aspectos da camada profunda do inconsciente. Então é muito interessante a gente saber disso, né? Essa vanguarda do pensamento. Ele começa na introdução a falar uma coisa bastante interessante, que foi dita em 1908, mas hoje a gente está 112 anos depois, ainda tendo isso como uma assertiva bem atual. Ele vai dizer que a educação que se dá às gerações é complicada, mas não esclarece o caminho da vida. Continuamos mais ou menos dessa forma, sem esclarecer nas instituições, na faculdade, no ensino básico, ninguém esclarece os caminhos da vida. Se dá uma educação complicada, mas não dá a têmpera necessária para lutas da existência. E é verdade, cada vez nós nos vemos como mais as crianças e os jovens frágeis, sem aquela têmpera para enfrentar as adversidades e as dificuldades da vida. Vai dizer que o ensino clássico foi colocado no cultivo e ornamento da inteligência, mas ele não inspira a ação, o amor e a dedicação. É preciso preparar os espíritos para o combate da vida presente e combate daquilo que surge das vidas anteriores. Ensinar o ser humano a conhecer-se e a desenvolver-se com vista aos seus fins. As forças latentes que dormem nele precisam ser desenvolvidas. A evolução é gradual e progressiva. A sociedade é o resultado de forças individuais, boas ou más. Para se melhorar a sociedade, é preciso agir primeiro sobre a inteligência e a consciência de cada um individualmente. Nós vemos exatamente isso. Até hoje, nós pensamos que a sociedade não é um problema do indivíduo,
nós pensamos que são os políticos, ou que são, ou que é a academia, ou que são os vizinhos, ou que é, né, a coletividade, e nunca nós pensamos que somos nós, que é cada um individualmente, porque a sociedade nada mais é do que a composição de um tecido familiar, são todas as famílias que se juntam para formar a sociedade, e são todos os indivíduos que se juntam para formar esse tecido da sociedade, que é a unidade familiar. Então, o Evangelho, tanto quanto o Espiritismo, vai nos ensinar que todas as lições devem ser interpretadas e compreendidas não para apontarmos o dedo para o outro, mas sim para que utilizemos essas lições apontando os dedos para nós, para que essas lições possam ser direcionadas para e o Espiritismo nos diz que nós devemos ser melhor hoje do que ontem, melhor amanhã do que hoje. Então, bastante atual esse pensamento. As religiões, e Leon Denis é muito delicado, aquela postura de um espírito evoluído que não vai agredir, que não vai atacar ninguém, mas ele faz uma análise quanto às religiões e de que forma que as religiões influenciaram a sociedade. Vai dizer que as religiões contribuíram muito com a sociedade, pondo freio às paixões violentas, pondo freio à barbárie da Idade do Ferro e a noção de moral no íntimo das criaturas. A estética religiosa criou obras-primas, arte, beleza, música, os cantos religiosos, os afrescos, as pinturas, as estátuas. Essa estética religiosa, trazendo o belo para nós, ela sempre foi muito interessante, porque a evolução espiritual se dá também pela nossa aproximação com o belo, com a arte, com aquilo que tem de bom. Aquilo que tem de belo fora de nós, a gente tem que trazer para dentro de nós, porque nós vemos fora de nós aquilo que nós já desenvolvemos dentro de nós. Então, na medida que nós temos contato com arte, com beleza, com música, com esses cantos, e trazendo essa beleza para dentro da nossa alma, nós criamos uma condição evolutiva melhor para nós mesmos. Então, ele diz que o erro da religião nunca foi a questão da estética. A estética religiosa não tinha nenhum problema. O erro religioso se dá pelos dogmas estreitos, em moldes muito rígidos, porque a lei é o movimento é a lei da vida. Nós não podemos ficar imobilizados, porque tudo muda. Tudo que existia ontem pode ser interpretado de forma diferente amanhã. Então, tudo está em constante alteração e modificação na existência. Na medida em que a religião congelou em dogmas muito estreitos, em moldes rígidos, ela ficou desatualizada e foi fazendo com que as pessoas se distanciassem da religião. A fé cega vai conduzir aqueles que estão próximos da religião, a maioria deles vai conduzi-los à incredulidade, eles deixam de acreditar. Alguns aceitam a fé cega, mas muitos se afastam, porque deixam de crer naquilo. E aí, quando há um afastamento das pessoas do aspecto religioso, o materialismo vem e faz a sua obra. E aí ele vai tomando conta da sociedade e nós só vamos poder alterar as condições que o materialismo criou na nossa sociedade quando tivermos todos consciência de que ele realmente está sendo impotente para solucionar os problemas da sociedade, né? O verdadeiro cristianismo, ele era uma lei de amor e de liberdade. Fizeram dele uma lei de temor e escravidão. Você quer sujeitar as pessoas pelo medo. E por isso foi afastando da igreja as pessoas mais inteligentes, os pensadores, aqueles que davam realmente força à instituição religiosa e à religião, de um certo modo. E foram se tornando materialistas. Essa perturbação vai fazer com que o materialismo ganhe terreno, adquira um status de verdade científica e proclamando ideias como que a necessidade da luta pela vida, o desaparecimento dos fracos e a seleção dos fortes. Essa visão vai reinando soberana,
tanto na vida pública como na vida privada. A gente entende que as empresas privadas têm que fazer a seleção dos fortes contra os fracos e admitir os fortes, mas o governo, a estrutura pública não pode agir da mesma forma, tem que abrigar, tem que defender os fracos. Essa é a postura, mas o materialismo vai, de certa forma, contaminando a sociedade, que até governos e instituições públicas começam a abrigar essas ideias materialistas de defender o desaparecimento dos fracos e de não assumir a paternidade daqueles que precisam do auxílio e do apoio, né? Então, dentro do materialismo, todas as atividades visam apenas a conquista do bem-estar e do gozo físico, do prazer. Mas nós já vemos que muitos anos, séculos depois do materialismo dominando a nossa sociedade, a gente já percebe que a conquista do bem-estar, do conforto e esse gozo, prazer, eles não levam a sociedade, não levam a nenhum de nós à felicidade. Não nos levaram à felicidade. Então, a gente tem que fazer um caminho de volta. De alguma maneira, a gente tem que equilibrar o materialismo. A gente não pode ter o materialismo como essa verdade única da nossa sociedade. Eu vou contar uma historinha para a gente diminuir um pouco a tensão, porque a gente fica falando só conceitos. Então, vamos criar uma historinha no sentido de florear um pouco a palestra. Então, eu vou contar um conto zen que fala sobre o apego, que trata exatamente da gente poder identificar qual o problema que a gente tem e o que a gente tem que fazer com relação ao problema que existe. Então, num mosteiro zen, o guardião do mosteiro. E aí o mestre convoca todos os discípulos e diz: olha, o primeiro que conseguir resolver um problema que eu vou apresentar vai assumir o posto de guardião. Todos eles queriam assumir aquele posto importante de guardião do mosteiro. Então, ele pega, numa mesa no centro de uma sala, ele coloca um vaso de porcelana muito raro, com uma rosa amarela de extraordinária beleza. E diz àqueles discípulos: aqui está o problema. Aquela mesa no centro da sala, com aquele vaso de porcelana rara, de uma flor, de uma beleza extraordinária, uma rosa amarela. Ele apresenta isso como sendo o problema. Todos eles ficaram a olhar a cena, um vaso belíssimo, de valor inestimável, com uma maravilhosa flor no centro. O que representaria? Qual seria o enigma? O que fazer? De repente, um dos discípulos pega uma espada, olha para o mestre, se dirige para o centro da sala e ataca aquele vaso com um só golpe, destrói o vaso, a flor, cai tudo no chão, ele destrói aquilo. Aí o mestre vira para ele e diz: você é o novo guardião, porque não importa que o problema seja algo lindíssimo, se for um problema, precisa ser eliminado. E é isso, mais ou menos, que a gente vive hoje. O materialismo traz para a gente essa tecnologia maravilhosa, traz tanto conforto, traz tanta coisa bonita. Não quero dizer com isso que a gente tem que eliminar, da mesma forma que aquele discípulo fez, destruir o materialismo, de forma nenhuma. Mas nós temos que saber equilibrar o materialismo. Nós temos que saber pegar essa mesa que está no centro da sala, em vez de deixar somente um vaso no centro da mesa, a gente colocar esse vaso mais para o lado e colocar um outro vaso de igual valor, uma outra rosa bonita, que é a rosa da espiritualidade, para que a gente possa, então, saber equilibrar o aspecto material com esse aspecto espiritual que todos nós temos. Emmanuel vai dizer que nós desenvolvemos altamente a tecnologia de uma forma tão especial, nós somos humanos assim com essa tecnologia de ponta, mas do ponto de vista espiritual, nós somos verdadeiras crianças. Então, nós somos, do ponto de vista espiritual, verdadeiras crianças com bomba atômica nas nossas mãos. Então, precisa haver um equilíbrio para desenvolvermos os aspectos espirituais também, para que nós tenhamos certeza de que cada vida tem um valor inestimável para nós, que todos merecem ser educados, que ninguém deveria morrer de fome no nosso planeta.
fazer esse equilíbrio para que tudo pudesse ser melhor na nossa sociedade. A gente não tem que odiar o prazer. Na Grécia, os filósofos diziam o seguinte, que eles não tinham nada contra o prazer. O filósofo não busca o prazer, diziam. Ele aceita o prazer suavemente quando ele se lhe apresenta. Na vida, tanto há prazer como dor. A gente tem que saber receber o prazer, saber receber também a dor. Mas a gente não deve também viver somente numa busca frenética pelo prazer, que é o que a gente está fazendo hoje na nossa sociedade. Temos que saber equilibrar esses dois aspectos da materialismo e da espiritualidade em nós. E qual o problema do ser? O problema do ser, basicamente, são três perguntas que há muitos anos os filósofos vêm fazendo e o Espiritismo traz para nós a melhor resposta. Eu vou dizer quais são esses três problemas, essas três perguntas fundamentais que se caracterizam como o problema do ser. Qual é o primeiro problema? Qual a natureza da nossa personalidade? Que somos? Ou quem somos ou o que somos? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, também Leon Denis coloca no livro, comporta um elemento suscetível, aquilo que nós somos, comporta ser um elemento suscetível de sobreviver à morte? Ou seja, depois da vida, para onde vamos? É a segunda pergunta. A vida depois da vida, para onde vamos? E a terceira pergunta, que também é muito importante, que se caracteriza como um problema do ser, é qual o sentido da existência? Para que nós vivemos? Qual o sentido da nossa existência? Essas são as três perguntas que se caracterizam como o problema do ser e que a nossa ideia é procurar responder e terminar a palestra com a colocação dessas respostas que a gente vai dizendo ao longo da palestra. A alma, ela é imortal. O que nós somos? Nós somos espíritos. Enquanto encarnados, é dito que o espírito é uma alma. O que é uma alma? A alma é o espírito encarnado. Quando desencarnamos, voltamos a ser somente espíritos. A alma é imortal. Porque o nada não existe. Nenhuma coisa pode ser aniquilada, nenhuma individualidade pode deixar de existir. Tudo que eu acumulo como conhecimento, que eu acumulo como sentimento, que caracteriza a minha individualidade, isso não pode deixar de existir, isso não vai ser aniquilado. Tudo isso segue comigo. Isso é a parte da minha personalidade, mas seguirá comigo para a minha individualidade. Nós somos aqui, enquanto aqui nós somos uma personalidade. Hoje a minha personalidade é Edson Moreno, mas outras personalidades eu já vivi. E cada uma dessas personalidades vão se agregar na minha individualidade que contém o substrato, o conhecimento adquirido por todas essas vidas, por todas essas personalidades que viveram. Então, não temos como explicar a consciência a não ser pela existência do espírito, porque o cérebro é um simples instrumento. O organismo material não é o princípio da vida. Ele é o contrário, ele é o limite. O organismo material é só um instrumento, mas ele é o que limita a nossa alma. Nós não trazemos lá da nossa individualidade a memória de todas as vidas que nós tivemos. Por quê? Porque o organismo material limita. O nosso cérebro não tem essa memória registrada nele, porque esse nosso cérebro do corpo físico atual é o cérebro desta vida. Ele não tem como trazer todas as memórias das outras existências. Então a gente vai percebendo que há o espírito e que a alma é algo muito superior e que não somos só um corpo físico que vai terminar ao final dessa existência. O universo se caracteriza por Deus, espírito ou princípio espiritual, princípio inteligente, e matéria ou fluido. E essas são as três características. A matéria, hoje já se sabe que a matéria não existe. A matéria é uma vibração condensada, congelada. Então, a matéria é basicamente isso. A física quântica já vem provando para a gente, os instrumentos já vêm tendo essa possibilidade de detectar que, por exemplo, o átomo não é mais prótons e nêutrons, não são mais prótons e nêutrons. Tanto próton quanto nêutron são quantas, são campos de energia que se juntam para formar os prótons e os nêutrons. Então,
No universo, o espírito representa o uno, representa o indivisível, né? E nós somos muito mais do que aquilo que nós raciocinamos, do que aquilo que nós sabemos, do que aquilo que nós pensamos. Porque nós pensamos, vai dizer Leon Denis, a consciência, o eu é o centro do ser, a própria essência da personalidade. Mas vai dizer também ele, veja, 1908 ele já vai dizer isso. 20 anos antes de Freud lançar o livro O Eu e o Inconsciente, ele vai dizer: as camadas internas e profundas continuaram obscuras e inacessíveis, até que as experiências do hipnotismo, do espiritismo aí projetaram, afinal, alguma luz. Então, o hipnotismo, essas experiências do hipnotismo e do espiritismo foram projetar a luz para a descoberta desse inconsciente, né? Tanto Freud, ele trabalhou num hospital em Paris com Charcot, e lá Charcot fazia experiências hipnóticas e aquilo impactou Freud, e ele foi, a partir dali, estudar o inconsciente, e toda essa teoria veio se desdobrar. Então, começa com Mesmer, depois vai para Charcot, e depois chega em Freud, tudo vai... nosso conhecimento é como se fosse um edifício de vários pisos, um piso sobre o outro. Então, o conhecimento vai possibilitar a descoberta de um novo conhecimento, e assim nós vamos crescendo do ponto de vista intelectual. Temos que crescer também do ponto de vista espiritual, né? Joana vem lançar agora para a gente a série psicológica, onde ela vai dizer que a gente precisa aprender a se conhecer. É o primeiro passo. Depois a gente precisa aprender a viver. A viver como? Diz ela, a viver com autenticidade. Porque na medida em que eu vivo fingindo uma coisa que eu não sou, estou criando uma dissociação em mim mesmo, e essa dissociação vai se traduzir em conflito, vai se traduzir em um problema psicológico mais na frente. Então, aprender a viver com autenticidade. E depois, por fim, ela diz que a gente precisa aprender a ser. Conviver com você mesmo e com os outros. Vemos que é tão difícil aprender a ser. Aprender a conviver conosco e com os outros. Agora, nesse momento em que fomos forçados a ficar amarrados, de uma certa maneira, para desenvolver outros aspectos, talvez, ou para nos conhecermos, percebemos como é difícil a convivência com aquele ilustre desconhecido, nós mesmos. Não sabemos, não nos conhecemos. E agir, como é difícil conviver com os outros. E aí, assim, nós vamos seguindo nessa nossa dificuldade, né? Cada um de nós, cada alma é uma centelha divina, uma centelha de Deus, destacada do foco, criada por Deus, destacada do foco divino. E nós vibramos, cada um de nós, emite uma vibração característica, essa nossa vibração, a nossa mente vibra e vai construindo, vai modelando a vida ao nosso redor. Toda alma tem a sua vibração particular e diferente. Seu movimento próprio, seu ritmo, é a representação exata do seu poder dinâmico, do seu valor intelectual e da sua elevação moral. Então, cada um de nós tem uma vibração particular, uma vibração diferente, que é um movimento próprio, um ritmo próprio. Muitas vezes nós vivemos nossa vida querendo observar a vida do outro, querendo observar como o outro está sendo bem-sucedido ou não em determinado aspecto, mas cada um de nós começou há milênios desenvolvendo trajetórias completamente distintas e diferentes. Então, a nossa preocupação tem que ser vencer a nós mesmos, a superação de nós mesmos, seguir em frente superando-nos. Vou colocar uma outra história para a gente relaxar de novo com outro monge. Dessa vez, ele é um samurai. Então, a ideia é que a gente possa combater essa inferioridade, porque quando a gente observa o outro, a gente acaba desenvolvendo em nós um complexo de inferioridade, porque alguns fazem algumas coisas melhores do que nós. Nós fazemos algumas coisas melhores do que os outros, mas nós sempre nos comparamos de forma equivocada. Nós sempre comparamos naquele que faz melhor do que nós e nós nos sentimos inferior. Então, a gente tem que ter essa ideia de que cada um tem seu próprio ritmo. Um sabe cozinhar, outro sabe
falar, o outro sabe matemática, o outro, cada um vai saber fazer uma coisa diferente, cada um tem seu próprio ritmo, né? Então, essa história sobre a inferioridade, esse sentimento de inferioridade, vai nos dar essa ideia de que cada um tem esse próprio ritmo, né? Um samurai muito conhecido pela nobreza, pela honestidade dele, foi visitar um monge em busca de conselho. Assim que ele entrou no templo, esse mestre rezava, ele já se sentiu inferior. E concluiu: apesar de toda a sua vida ter lutado por justiça e paz, não tinha sequer um sentimento de estar próximo do estado de graça daquele homem que estava na frente dele. Por que razão, ele pergunta àquele sábio, por que razão me senti tão inferior assim? Já enfrentei mortes muitas vezes, defendi os mais fracos, sei que não tenho nada que me envergonhar. Entretanto, ao vê-lo meditar, senti que a minha vida não tem a menor importância. Aí aquele sábio vai dizer para ele: espere. Assim que eu tiver atendido todos os que me procurarem hoje, eu te dou a resposta. Durante todo o dia, o samurai ficou sentado no jardim daquele templo, olhando as pessoas entrando e saindo à procura dos conselhos daquele monge, daquele sábio. Viu que aquele sábio atendia a todos com a mesma paciência, com o mesmo sorriso iluminado no rosto, mas seu estado de ânimo ficava cada vez pior, porque ele nasceu para agir, não para esperar, e ele, vendo aquela iluminação daquele sábio, ele começou a se sentir mal. Mas já estava lá, então de noite, quando todos tinham partido, ele insistiu: agora se pode me ensinar? E aí aquele sábio pediu que ele entrasse, conduziu ele até o seu quarto, onde dava para ver que a lua cheia brilhava no céu, e todo o ambiente inspirava profunda tranquilidade. Estás a ver esta lua, como ela é linda. Ela vai cruzar todo o firmamento, e amanhã o sol tornará de novo a brilhar. Só que a luz do sol é muito mais forte e consegue mostrar os detalhes da paisagem que temos à nossa frente: árvores, montanhas, nuvens, cores variadas. Tenho contemplado os dois durante anos e nunca escutei a lua a dizer: por que não tem o mesmo brilho do sol? Será que sou inferior a ele? Aí o samurai diz: não, claro que não. Lua e sol são coisas diferentes. E cada um tem sua própria beleza. Não podemos comparar os dois. E aí aquele sábio vai dizer para ele: então tu sabes a resposta. Somos duas pessoas diferentes, cada uma a lutar à sua maneira por aquilo que acredita e a fazer o possível para tornar este mundo melhor. O resto são apenas aparências. Então a gente tem que entender que cada um está fazendo o possível dentro das suas possibilidades para tornar esse mundo que a gente vive melhor. O resto é apenas aparências. A gente aparentemente pensa que um faz muito melhor, ou que faz. Cada um tem que fazer a sua parte, cada um tem que fazer o pedacinho que lhe cabe. A gente está vivendo aqui com vistas à evolução. Precisamos passar por vias escuras, revestimos, através de corpos que animamos, formas diversas. Todos esses corpos morreram, pereceram, mas nós continuamos essa nossa marcha ascendente para atingir um grande fim, que é a perfeição. Esse é o nosso objetivo. O objetivo maior, nós, da mesma forma que a semente de uma árvore já traz dentro da semente, já tem toda o ensinamento, toda a estrutura necessária, tudo aquilo que ela precisa ter para desenvolver uma árvore que dê muitos frutos. Assim também é o nosso espírito. Assim também somos nós. Nosso espírito já tem o mapa, já tem todo o planejamento para que nós possamos evoluir e que nos tornemos anjos. Nós nos tornaremos anjos ao longo de muito tempo, de um grande processo, porque o mapa já está dentro de nós, assim como está dentro da semente. Nós seguiremos nessa condição de nos tornarmos anjos. A matéria é sempre um obstáculo útil. Ela vai provocar cada um de nós, vai fazer com que a gente desenvolva nossas habilidades.
Como que sem dor a gente pode conhecer a alegria? Como que sem sombra a gente pode dar valor à luz? Sem a privação, como que a gente pode saborear o bem adquirido? Então, a matéria é exatamente esse estímulo para que a gente possa lutar, para que a gente possa se esforçar, para vencer a nós mesmos, para que a gente siga moldando a matéria, comunicando essa beleza que a gente já pode exprimir na nossa vida, né? A experiência vai mostrar para a gente que em nenhuma fase da nossa vida tudo vai estar sempre tudo bom. Se a gente não está com problema de dinheiro, a gente tem um problema de saúde, tem um problema de família, tem um problema conjugal, a gente tem todo tipo, sempre a gente tem algum tipo de problema. Quem está ouvindo hoje, está pensando aí, eu não tenho nenhum tipo de problema, aguarda que vai chegar, porque os problemas eles são úteis, eles chegam para que a gente possa exatamente desenvolver, são essas circunstâncias que nos desafiam para que a gente possa desenvolver. Nós estamos sempre sendo desafiados pela vida. Essa experiência que vivemos aqui no corpo físico é uma experiência educativa. Não tem aprendizado se a gente não for desafiado, né? O desafio é esse estímulo para a gente melhorar, para a gente se transformar, para a gente sair da zona de conforto e para a gente se reinventar, para a gente se transformar e se renovar. Saímos depois dos desafios, sairemos pessoas melhores. Essa é a nossa condição. E depois dessa existência tem a morte, mas já sabemos que não há morte. Vivemos muitas vidas e viveremos muitas vidas. A morte é uma simples mudança de estado. É a destruição dessa forma frágil, que já não proporciona para nós condições de funcionamento adequado com vistas à nossa evolução. Quando o nosso corpo físico já não nos possibilita evoluir através dele, a gente, então, é obrigado a mudar esse nosso estado e partir para uma outra condição, partir para a condição espiritual para depois começarmos uma nova etapa, né? Então, é interessante. Apesar de que não pensemos que numa cama a gente já está pronto para ir para o lado de lá. Tem uma história interessante de Chico, porque Chico ficou muitos anos na cama. Em certo período ele já não conseguia mais nem levantar da cama, já não conseguia mais psicografar, já não conseguia mais fazer nada. Aí ele vai dizer para Emmanuel: Emmanuel, eu estou pensando, era melhor eu desencarnar, Emmanuel. Ficar aqui deitado nessa cama sem poder fazer nada, é melhor eu desencarnar. Emmanuel fala para ele: nem pense nisso, nem pense em desencarnar, porque enquanto você puder estar aí deitado na sua cama fazendo uma prece por alguém, você está sendo útil de alguma maneira. Então, cada um de nós tem sempre a possibilidade de fazer o bem, a morte não existe, não tem o aniquilamento, né? Nós prosseguiremos. Os mortos são os vivos do céu, são os vivos do plano espiritual, eles são os mortos da terra, né? E a gente sabe que não vai morrer. O corpo físico morre, nós seguiremos. Sócrates dizia para os discípulos, né? Aqueles seus seguidores perguntavam para ele o que ele queria que fizesse com ele, como ele queria ser enterrado. Aí Sócrates vai responder: enterrai-me como quiserdes, se puderem se apoderar de mim, porque eu não vou estar mais lá. Então, fazem como vocês quiserem, porque se puderem me pegar, porque eu não vou estar mais lá. Então, faz o que quiser. Não, essa discussão não me cabe, né? Porque eu não vou estar mais lá. Então, esse ponto de vista que a gente tem que ter, tem que, assim, de uma certa maneira, abrigar em nós, porque a morte, de uma certa maneira, só é uma possibilidade. A gente não pode temer, a gente tem que se esforçar para embelezar ela, preparando-nos para ela, pelo estudo, pela conquista de uma beleza moral e espiritual que possa nos colocar numa condição positiva no futuro, né? Então, para a gente finalizar, quero fazer só a síntese, finalizar aqui com a síntese daquilo que é o problema do ser. Quem somos nós? Então, quem somos nós? Nós somos espíritos imortais em trânsito da animalidade com vistas à angelitude. Muitos de nós estão ainda mais próximos da animalidade do que da humanidade, porque nós saímos da animalidade, teremos que adquirir uma condição de humanidade em nós.
sermos verdadeiramente humanos. Depois que adquirimos essa condição de humanos, seguirmos, então, com vista à angelitude, sermos, então, espíritos já puros, espíritos de anjos, né? E para onde vamos? Nós vamos para o local, no plano espiritual, que nossas concepções e que nossas realizações nos levarão. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente acredita, com as nossas concepções. E temos que ter cuidado também com as nossas realizações. Aquilo que a gente faz vai possibilitar que a gente possa chegar em um determinado local correspondente àquela vibração que nós cultivamos. Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós. Mas o que está dentro de nós é aquela vibração que nos caracteriza. Essa vibração que nos caracteriza vai definir o plano espiritual vibratório onde eu possa chegar. Vai limitar até onde eu posso ir no plano espiritual. Então, nós vamos estar no local das nossas realizações e das nossas concepções. E qual é o sentido da nossa vida? Qual é o sentido da nossa existência? O aperfeiçoamento, esse é o sentido. Crescer, cumprir a lei de progresso, crescer, aproveitar através do nosso esforço, da vontade, da superação de obstáculos que a matéria nos impõe, aproveitar para fazer, então, a nossa renovação e nos aperfeiçoar. Então, esse aperfeiçoamento é que é verdadeiramente o sentido da nossa existência. Paulo dizia que é nosso objetivo gravitar para a unidade divina, gravitar em direção a Deus, seguir desenvolvendo os aspectos espirituais em nós. Então, essa é a nossa fala de hoje. Eu agradeço a todos e que Jesus nos abençoe e que possamos ficar em paz. Nós que temos que agradecer ao Senhor, seu Edson. Realmente, muito boa palestra, muito bom esclarecimento, né? Então, nós precisamos realmente bater naquela velha tecla, a reforma íntima, né? Para a gente chegar lá. Nós agradecemos a todos, agradecemos ao Senhor principalmente, né? Agradecemos aquele lá de cima por estar nos oportunizando, né? Dando essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, agradecer a todos que compareceram aqui nessa sala, nessa noite. E vamos agradecer nesse momento, não só a todos, mas agradecer ao nosso grande Pai, né, que está nos unindo cada vez mais, está fazendo com que nós passemos por esta situação para a gente encontrar o nosso eixo, né? Para a gente ir em busca do nosso eixo, né? Porém, sabemos que muitas vezes é difícil, mas todo mundo tem aquele Deus interior que nos impulsiona, né, para o caminho realmente do bem, o caminho do nosso aperfeiçoamento, né? Como o senhor mesmo falou, né? Nós precisamos caminhar nessa direção. Então, agradecemos mais uma vez e vamos fechar os nossos olhos e pedir a nosso Senhor Jesus Cristo, neste momento, por todos aqueles que estão precisando de vibrações positivas, que nós possamos sempre emanar para todos esses espíritos, sejam encarnados ou desencarnados, todas as nossas vibrações de amor, nossas vibrações de solidárias ao momento em que todos estão passando, seja de dor ou de felicidade. Nesse momento, até mais de dor, né? Pela própria situação em que nós estamos vivendo. Mas sabemos que o Mestre amado Jesus está nos amparando, está sempre nos conduzindo, está emanando sobre toda a população o seu amor, que está nos fortalecendo, está nos dando aquela coragem de enfrentar cada dia, porque amanhã será um dia realmente melhor para todos nós. Então, agradecemos a todos. E, para finalizar, vamos fazer uma oração, como sempre fazemos no Cristanato. Então, fazemos aqui também, né? Porque aqui é uma parte do Cristanato Paulo de Tarso. Pai misericordioso,
maravilhoso. Agradecemos, Senhor, e vamos orar para Ti, Pai, porque nesse momento é um momento de reflexão e de oração. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sob a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá a vossa sublime imagem. Que essa oração envolva todos os espíritos que estão necessitando nesse momento de oração, de luz e amor. E que todos nós possamos estar sempre contribuindo de forma positiva para a evolução, não só nossa, mas também de todos aqueles que estão ao nosso redor. Enfim, de toda a humanidade. Porque podemos e assim haveremos de estar sempre fazendo. Muita paz, muita luz. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigada a todos. Que assim seja. A todos. Boa noite. Que assim seja.